Evangelho de João, capítulo 16. Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, e ele vai revelar o seguinte no versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, você sabe que este Espírito da verdade, que Jesus está falando aqui, é o Espírito Santo de Deus. Mas quando vier aquele Espírito Santo, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, assim seja. Amém, igreja? Jesus está revelando para nós uma função do Espírito Santo. Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele tem o poder para guiar as nossas vidas. Tanto que ele está dizendo, e ele vos guiará em toda a verdade. Então você vê que o Espírito Santo, ele tem o poder de guiar a vida do homem, guiar a vida da mulher. E o que nós precisamos fazer é permitir que o Espírito Santo, ele guie as nossas vidas. A pergunta que eu te faço nesta noite: você tem permitido que o Espírito Santo guie os seus passos? Que o Espírito Santo, ele conduza as suas decisões? Que ele te guie diante dos teus afazeres e diante das metas ou objetivos que você quer alcançar? Se nós queremos verdadeiramente desfrutarmos da bênção de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele nos guie. Porque olha só, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, ele sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo, ele é o mais apto a nos guiar, porque primeiro ele sabe o que está acontecendo, e ele já sabe o que vai acontecer. Olha o que Jesus diz: e anunciará o que há de vir. Então eu quero dizer, ele sabe o que está acontecendo, e ele sabe também o que vai acontecer. Então quando o Espírito Santo, ele te guia, ele te direciona, quando você se permite ser guiado pelo Espírito Santo, você se torna bem-sucedido naquilo que você faz. Mas a questão é, como que o Espírito Santo, ele guia a vida do homem? Às vezes a pessoa, ela não compreende como que o Espírito de Deus, ele guia a vida do homem. E hoje nós vamos aprender como que o Espírito Santo de Deus guia os nossos passos. Você crê nesta palavra? Você crê que realmente o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele tem o poder de nos guiar em toda a verdade? Você acredita nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. E ele vos guiará em toda a verdade. Jesus está nos revelando
que o Espírito Santo ele tem a capacidade de guiar os nossos passos, de conduzir a nossa vida e de guiar as nossas escolhas e as nossas decisões. Mas o que muitas pessoas não compreendem é como que o Espírito Santo guia os nossos passos e guia a nossa vida. Talvez você já parou para pensar nisso. Como que o Espírito Santo, ele conduz as nossas vidas e conduz os nossos passos? Eu vou mostrar para você alguns meios que o Espírito Santo ele usa para nos conduzir nesta terra. Até se você tiver uma caneta, um pedaço de papel, para você anotar as referências e anotar as formas que Deus ele usa, que o Espírito Santo, que é Deus, ele usa para nos conduzir. Isso é importante você aprender a interpretar a intenção do Espírito, porque a primeira forma que o Espírito Santo ele usa para nos guiar é por intermédio da palavra de Deus. Uma das formas que o Espírito Santo ele utiliza para guiar a minha e a sua vida é por intermédio da palavra. Por inúmeras vezes eu cruzei com pessoas antes da reunião, dificilmente eu atendo pessoas antes da reunião, porque eu creio nisto. Eu creio que o Espírito Santo nos guia por intermédio da sua palavra. E muitas vezes eu digo para a pessoa chega e fala: pastor, preciso conversar, preciso de uma orientação. E eu falo para a pessoa: depois do culto a gente conversa. Depois da reunião a gente conversa. Acaba a reunião, a pessoa escuta a pregação. Aí acaba a reunião, a pessoa chega para mim, me cumprimenta, eu falo: vamos conversar? Ela diz: não, pastor, não precisa, porque Deus já falou comigo na palavra. Deus já me deu a direção. Deus já me mostrou o que eu tenho que fazer, porque o Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra para guiar a vida das pessoas. Quantas vezes você não vem na igreja sem saber o que fazer ou como proceder, e através da palavra, o Espírito Santo te guia. O Espírito Santo te dá um horizonte, te dá um norte, te mostra o que fazer e como proceder. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 16, ele citou o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha como ele coloca o evangelho. Ele coloca o evangelho como poder de Deus na vida daquele que acredita. Veja só, Jesus, ele fala sobre o poder de Deus quando ele liga o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1 e 2, Jesus disse isso: e recebereis poder quando vir sobre vós a virtude do Espírito de Deus. Então Paulo está se comparando a palavra de Deus com a eficácia do guiar do Espírito de Deus. Então Deus usa, porque o Espírito Santo é Deus, então ele usa a palavra escrita, esta palavra que nós lemos, para guiar as nossas vidas. Outro método e outro meio que o Espírito Santo de Deus nos guia é por intermédio do testemunho interior. Tem muitas pessoas que já viveram isso, mas nunca perceberam como se fosse algo do Espírito Santo. Chega uma pessoa para você e ela começa a te dizer uma coisa: olha, faz assim, assim, desse jeito, e aí você sente um testemunho interior, começa a te dizer: faça isso mesmo, faça isso. Você sente lá dentro uma confirmação daquilo que a pessoa está te dizendo, tem a ver com o teu interior. Ou senão, a pessoa está te dizendo uma coisa, e lá no fundo uma coisa começa a te dizer: não, faça desse jeito não, faça assim, ó, faça deste jeito, mude isso, acerte isso. E aí você começa
a ouvir aquele testemunho interior. Isto é o Espírito Santo te guiando também. Esse testemunho interior é o Espírito de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, olha o que ele nos ensina. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16. O apóstolo Paulo diz assim: porque o mesmo Espírito, e é Espírito com E maiúsculo, diz respeito ao Espírito Santo, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, e é Espírito com E minúsculo, que diz respeito ao Espírito do homem. Então veja, e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus nos guia por intermédio deste testemunho interior. Quando você sente, não é? O mundo chama de feeling, sentir. Quando você vê uma situação e você sente o que fazer, sente como agir diante daquilo, é o Espírito Santo te conduzindo, é o Espírito Santo te guiando. Outra forma que o Espírito Santo ele usa para nos guiar é através do bom senso. Você sabia que às vezes as pessoas elas se equivocam nisso um pouco, porque elas acham que, como é Espírito Santo, elas acham que o Espírito Santo só trata de questões espirituais. Ele é Espírito, ele é Espírito, então ele só trata do que é espiritual. Engano seu, porque o Espírito Santo nos guia pelo bom senso. Sabe o que o bom senso envolve? O bom senso, ele diz respeito à intenção, diz respeito exatamente à razão e à lógica. Quer dizer, quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa que não é movida por emoções, mas ela pensa antes de fazer, ela pensa antes de realizar, porque o Espírito Santo não permite que ela seja movida por emoções. Às vezes a pessoa está empolgada, ela quer fazer uma coisa, mas aí vem o Espírito Santo com a razão, e ele diz: calma, pensa um pouco, raciocina, vê a lógica, é válido, não é válido, é bom, não é bom. Ou seja, o Espírito Santo, ele leva a pessoa a pensar, ele leva a pessoa a não agir por emoções, a agir através do bom senso. O próprio apóstolo Paulo, ele afirmou essa atuação do Espírito Santo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 9. Há coisas que eu não preciso ensinar para você, que o bom senso já te diz que é certo ou é errado. Por exemplo, Paulo está aqui nesse versículo de 1 Tessalonicenses, ele está falando sobre o amor ao próximo, sobre o amor ao semelhante. Ora, todos nós aqui sabemos que temos que amar ao nosso semelhante, que temos que respeitar ao próximo. E o que nos faz pensar assim? Porque primeiro, Deus já nos instruiu, e segundo, pelo aspecto do bom senso. Quer dizer, o bom senso, a razão e a lógica, ela me diz que eu tenho que respeitar o meu próximo. A minha liberdade termina onde começa a sua liberdade. Isso é respeitar o próximo, isso tem a ver com lógica e tem a ver com razão. Veja só, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo disse assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não vou falar para vocês sobre respeitar o próximo, porque Deus já mostrou isso para vocês, por intermédio de bom senso, que vocês têm que amar uns aos outros. Então, o Espírito de Deus nos guia assim, por intermédio do bom senso. Outra forma que o Espírito Santo nos guia
é por intermédio de sonhos. Pastor, o Espírito Santo guia o homem por intermédio de sonhos? Sim, o Espírito Santo guia o homem por intermédio de sonhos. Só que aqui há uma relevância importante, a gente tem que saber discernir os tipos de sonhos, porque há sonhos de Deus? Há sonhos inspirados? Há sonhos divinos? Tem, só que há também outros tipos de sonho. Por exemplo, há o sonho que nada mais é do que a manifestação de uma preocupação cotidiana. Você quer ver um exemplo? A pessoa está andando na rua distraída, está lá distraída, passa perto de um portão, e aí tem um cachorro naquela casa, aí o cachorro pula com tudo no portão latindo, e a pessoa leva um susto. Aí ela vai dormir de noite, aí ela sonha com um cachorro preto de olho vermelho correndo atrás dela. O diabo está se levantando. Não, meu filho, tem nada de diabo aí não, é simplesmente uma situação que no teu dia te marcou, e no teu sonho se manifestou de alguma forma. Quer ver outro exemplo? A pessoa passou o dia inteiro tentando resolver uma situação na rua, andando para cima e para baixo, no final do dia não resolveu nada, aí ela deita para dormir, aí ela sonha com ela correndo no meio da escuridão, e corre, e não chega em lugar nenhum. Ai, pastor, foi uma revelação. Não tem nada de revelação, meu filho. Foi simplesmente uma manifestação de uma situação que foi estressante para você durante o dia, e aí de noite manifestou-se através de um sonho, através de uma situação assim. Agora, por exemplo, há também o sonho da barriga cheia. Você sabia que tem esse também, né? Tem o pesadelo, acho que é o pesadelo da barriga cheia, viu, pastor Tiago? Acho que é o pesadelo. Porque tem gente que come aquela montanha meia hora antes de dormir, come aquela montanha desse tamanho de comida, aí vai dormir e começa a ter pesadelo. Ai, meu Deus, Deus me mostrou alguma coisa. Não, Deus não te mostrou nada não, foi a unção da barriga cheia, foi isso mesmo. Foi a unção da barriga cheia que te fez ter aquele sonho, que fez você sentir um mal-estar, e aquilo manifestou-se em sonho. Então, temos que saber discernir bem. Agora, existem sonhos diabólicos também. Pastor, como que eu identifico um sonho diabólico? Porque todo sonho diabólico ele tem uma única função, que é perturbar a mente da pessoa. Perturbar a pessoa. Geralmente, um sonho diabólico está associado a sonhos contínuos, em que a pessoa sonha, por exemplo, com a própria morte. Ela sonha com ela morrendo. Qual é a pessoa que não sonha com ela morrendo, que não fica perturbada? Sonha, por exemplo, com um assalto, e aí matam ela no sonho. Ela não fica perturbada? Você não fica angustiado quando tem um sonho desse? Ou um sonho que você vê uma pessoa amada sofrendo ou morrendo, isso não deixa você perturbado? Isso são sonhos diabólicos. E o que você tem que fazer quando tem um sonho assim? Quando você sonha com pessoas falecidas, às vezes a pessoa nem estava pensando nessa pessoa, e ela deita para dormir e sonha com uma pessoa falecida que ela gostava, e aí ela acorda chateada por causa do sonho que ela teve. Ela acorda chateada, acorda triste. Quer dizer, todo sonho diabólico ele só serve para perturbar. E o que você tem que fazer quando tem um sonho assim? Você tem que aprender a orar e repreender. Quando você tem um sonho diabólico, você tem que repreender. Às vezes Deus até permite tais sonhos, porque nada atuaria sem a permissão de Deus. Deus até permite tais sonhos, sabe para quê? Para te despertar para a oração. Será que não tem acontecido muito isso, porque Deus não está querendo despertar você para orar mais? Que Deus está querendo incomodar você, para que você ore mais? Porque Ele sabe de alguma situação mais adiante, e Ele está incentivando, através disso, dessa permissão, você a ter uma vida maior de oração. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa começa a orar mais, os sonhos diabólicos param. Esses sonhos que perturbam, eles param.
Porque na verdade, às vezes Deus até permite para a pessoa se despertar para orar mais, para ela orar mais, para que ela ore mais. E há sonhos divinos. Agora, quando um sonho é de Deus, escuta o que eu vou te dizer, essa é a chave para identificar quando um sonho é de Deus. Quando o sonho é de Deus, você lembra de tudo perfeitamente o do que você viu no sonho. Você não tem que acordar, eu tive um sonho, deixa eu tentar me lembrar o que foi, não. O sonho está vivo. Você lembra detalhe por detalhe, situação por situação do sonho. Você lembra de tudo. Você lembra de tudo. Às vezes passa anos e a pessoa ainda lembra do sonho, e lembra com detalhe por detalhe, quesito por quesito, situação por situação. Há casos que quando um sonho é inspirado, é o guiar do Espírito Santo, a pessoa já acorda com a interpretação do sonho. Há casos que a pessoa acorda e ela já sabe a interpretação. Ela já entende o que o sonho quis dizer para ela. Já há outros casos em que a pessoa tem que orar a Deus e pedir para que Ele traga a revelação do sonho. Que o Espírito Santo mostre a revelação do sonho para aquela pessoa. E só para você não ter dúvida que Deus guia o homem pelos sonhos, livro de Atos capítulo 2, versículo 17. Olha uma profecia que foi dada no tempo de Joel, no livro de Joel capítulo 2, e o apóstolo Pedro, ele está recapitulando em Atos 2, este sonho, esta profecia, como exatamente o cumprimento dela. Atos capítulo 2, versículo 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você vê que os sonhos inspirados estão ligados ao Espírito de Deus. Agora, só para você ter uma prova prática que isso acontece, Mateus capítulo 2, versículo 12. Os reis magos tinham sido alertados que o Messias havia nascido, e eles vão até Herodes perguntar se Herodes sabe onde que o Messias havia nascido. Herodes, que era um homem paranoico, ele falou: não, eu não sei, mas quando vocês descobrirem, me avisem, porque eu também quero levar os meus presentes. Mas na verdade ele queria matar o Messias. E aí esses reis magos, quando eles descobrem onde Jesus está, eles levam seus presentes, e à noite, antes deles partirem, Deus revela a eles em sonho que não era para que eles buscassem Herodes. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 2, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eles foram revelados divinamente por sonhos. Então o Espírito de Deus, ele fala sim por intermédio de sonhos, e ele nos guia por intermédio de sonhos. Outra forma que o Espírito Santo nos guia, ele nos guia por intermédio de visões. Há pessoas que, por exemplo, elas veem coisas com os olhos abertos. Há pessoas que enxergam sim, que elas enxergam e veem. Não, você não está ficando louco não, você não está ficando maluco, porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é verdadeiro, e às vezes o Espírito de Deus, para nos guiar, ele nos permite enxergar o mundo espiritual. Ele permite através de visões. As visões podem acontecer quando a pessoa está acordada, ou quando está mais ou menos igual você aí, naquele estado meio sonolento, quase dormindo. Pode acontecer também. O Espírito de Deus te dá uma visão, exatamente naquele momento que você está quase dormindo.
que você está quase pegando no sono, e o Espírito de Deus, ele te dá uma visão. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. Veja o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 9, olha o que diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quer dizer, Paulo, ele tem esta visão, e ele acorda, e o que ele deduz? Deus quer que a gente vá pregar para os macedônios. Vamos pregar para os macedônios. Ele identificou como uma direção do Espírito Santo de Deus. Outra forma que o Espírito Santo conduz o homem, por intermédio dos dons espirituais. Às vezes eu vejo pessoas que acham que somente pelo dom de profecia é que o Espírito Santo guia a pessoa. Eu vou dizer para você que o dom de profecia é o mais fácil de identificar o guiar do Espírito Santo, porque é moleza, né? A pessoa olha para vocês que o Senhor mandou te dizer, eis que Deus disse para você fazer isso, moleza, né? Agora, Deus usa, o Espírito Santo usa o dom da palavra da sabedoria para guiar você. Ele usa o dom da palavra do conhecimento para guiar você. Ele usa o dom da interpretação para guiar você. Quantas situações não seriam resolvidas facilmente se você não conseguisse interpretar o momento, se você não conseguisse interpretar as coisas à sua volta naquele instante? E isso é um dom do Espírito Santo. O dom de curas, o dom de línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de discernir espíritos. Quer dizer, o Espírito de Deus, ele também nos guia por intermédio dos dons. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, no versículo 31, olha o que está escrito. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quer dizer, quando você busca os melhores dons, os dons que você percebe que são necessários para te ajudar numa determinada situação, então você alcança um caminho excelente. Você alcança um caminho excelente, porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que nesta noite, meu irmão, você permita que a pessoa mais qualificada de todas para conduzir você guie os seus passos, e esta pessoa é o Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar a tua vida, porque Ele é a pessoa mais qualificada para isso. Olha só, Ele interpreta todas as situações, porque Ele sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. Então, como Ele sabe o presente e o futuro, para Ele te guiar, fácil. Agora, para isso, você tem que permitir que o Espírito Santo te guie, porque Ele jamais vai te guiar por força ou por violência. A própria palavra de Deus diz isso: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quer dizer, eu tenho que me deixar conduzir, eu tenho que ser sensível ao guiar do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo testifica o testemunho interior em você, aí você só se dá conta depois que a coisa já deu errado. Você fala: puxa, eu senti que não era para fazer isso. Já não aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca fiz isso, mas já aconteceu. Quantas vezes, puxa, eu senti que não era para fazer, puxa, eu senti que tinha que ter feito, e acabei não fazendo.
quer dizer, a gente não foi sensível para a voz do Espírito Santo. Então o que você tem que pedir é duas coisas. Primeiro, peça para que o Espírito Santo te conduza. E segundo, peça para que Ele te faça uma pessoa sensível à voz dEle, sensível ao guiar dEle, à direção dEle. Agora, principalmente, não tem como o Espírito Santo guiar a sua vida sem que a sua vida primeiro seja de Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando revelou que o Espírito Santo nos guiaria, Ele disse no versículo 14: e Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, é Jesus que por intermédio do Espírito Santo vai guiar a sua vida, porque Ele vai falar daquilo que eu passar para Ele. Então é aí que entra Jesus na história. Você tem que entregar a tua vida a Cristo, tem que entregar a tua vida a Jesus, e fazer dele o Senhor e Salvador da tua vida, para que por intermédio do Espírito Santo Ele te guie, para que por intermédio do Espírito Santo Ele conduza os teus passos. Então você que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, ou até mesmo quer se reconciliar com Cristo, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, quanto você que quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar de Deus. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu orar por você. Quer entregar a sua vida a Jesus? Não fica aí no teu lugar não, vem aqui para frente. Quer se reconciliar com Cristo? Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Agora, se você já está na igreja, pastor, eu já estou na igreja, mas é como o Senhor disse, eu tenho que me deixar guiar pelo Espírito Santo, e eu preciso ser mais sensível a este guiar. Eu preciso ser mais sensível a este testemunho interior que o Espírito Santo usa para me guiar. Ser mais sensível aos dons espirituais, para que o Espírito Santo tenha liberdade para me guiar através dos dons espirituais. Quero que eu ore por você, para que o Espírito Santo te guie, para que você seja mais sensível ao agir do Espírito Santo. Então vem aqui diante do altar, vamos pedir isso a Deus, vamos pedir isso ao Senhor nesta noite, vamos pedir isso, vamos pedir essa sensibilidade espiritual, vamos pedir para que o Espírito Santo guie os nossos passos, vamos pedir para que o Espírito Santo, Ele guie o nosso caminho, para que o Espírito Santo, Ele nos conduza em tudo que fizermos, porque aí você vai ter êxito em tudo que você fizer, você vai ter sucesso em tudo que você produzir. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, e você que está se reconciliando com Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, me conceda a força para o caminhar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus Cristo. E você que já está na igreja, mas quer ser guiado pelo Espírito Santo, e quer ser sensível ao guiar do Espírito Santo de Deus, olhe assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a tua unção, a tua bênção sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço,
abençoa agora a minha vida e me faça ser, a partir de hoje, uma pessoa sensível à direção do Espírito Santo. Senhor, abre agora o meu coração, a minha mente, para compreender o guiar do Teu Espírito Santo, pois eu creio que se Ele me conduzir, que se Ele me guiar, eu terei êxito, eu terei vitória no meu caminho, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Senhor, amado Deus e querido Pai, meu Deus, aqui está este teu filho, esta tua filha, que recebe ao teu filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e também o direito à vida eterna. Olha também para esta pessoa que já está na tua casa, que está pedindo que o Senhor esteja a guiá-la pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, que o teu Espírito Santo guie esta pessoa, e até mesmo se ela se desviou, se afastou e está se reconciliando contigo hoje, restaura a fé e as forças desta pessoa, para que ela seja guiada e conduzida pelo teu Espírito Santo. Senhor, que o teu Espírito Santo, que conhece o que está acontecendo na vida desta pessoa e que sabe o que vai acontecer, que o teu Espírito Santo esteja a conduzir o teu filho e a tua filha a alcançar êxito, vitórias na sua vida. Espírito Santo, seja o conselheiro, seja o guia, o orientador desta pessoa, para que ela alcance o êxito esperado. Senhor, quando findarmos esta oração e esta pessoa se colocar de pé, que a tua bênção, que a direção do teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele e sobre a vida dela, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.